pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Rogério 10 Matemática. Quanto é 5 primorial? Você sabe o que é primorial? Primorial de um número é o produto dos números primos iguais ou menores que esse número. Note uma coisa, esse conjunto de números primos, os números serão do conjunto de números naturais, aqueles números que você pode contar. Não inclui números negativos, não inclui os números os racionais não inteiros, no caso, que seria 1,5, 2,5, 1 sobre 50, nada disso é incluído aqui, ok? Você vai apenas considerar o conjunto dos números naturais. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos do WhatsApp, seus familiares. Vamos tentar raciocinar um pouco. Aqui é uma oportunidade que a gente tem de raciocinar o cérebro, exercitá-lo, porque é importante você exercitar o cérebro, assim como é importante você exercitar o corpo, é importante você exercitar o cérebro. Então vamos exercitar o cérebro com essa conta aqui de primorial, onde você vai aprender ou lembrar o que são números primos, você vai lembrar o que são números naturais, ou aprender, e você vai também aprender ou lembrar o que é um produto, e por aí vai. É uma oportunidade que a gente tem de exercitar o cérebro e também rever e aprender conceitos da matemática, ok? Se inscreva no canal, clique no sininho para você ficar por dentro das novidades do canal. Bom, o que são conjuntos de números naturais? Conjuntos naturais é o seguinte: você tem aqui um conjunto de números que começa com 0, aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu botei esses 3 pontinhos para dizer que continua infinitamente. Quando você coloca a vírgula e 3 pontinhos, significa que vai ter mais números de forma infinita. Então o que eu fiz aqui? Eu abri o conjunto aqui e fechei o conjunto aqui. Na hora de abrir, eu estou dizendo que o conjunto começa com 0, aí vai para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, é infinito. Por quê? Porque eu botei uma vírgula com 3 pontos depois. Esses 3 pontos significa que a contagem continua de forma infinita. Entendeu? Como é infinito, não dá para colocar todo mundo aqui escrito. Então eu parei e fechei o conjunto aqui. Aqui nós temos o conjunto de números naturais. Todos são positivos. Não existe número negativo no conjunto de números naturais. Também não existe números fracionários, não existe dízima, nada disso. Só números inteiros acima de 0, maiores ou iguais a 0. É o conjunto de números naturais, ok? Bom, como eu vou calcular o primorial de 5? Só um detalhe. Esse símbolo aqui também é chamado de... O símbolo usado no primorial é chamado de Sharp, também tralha, também chamado de cerquinha, jogo da velha, também chamado de hashtag por causa das redes sociais, né? Geralmente as pessoas usam a cerquinha, né, para destacar algum texto, então é chamado também de hashtag por esse motivo, né? Também, e em Portugal, esse símbolo aqui é chamado de cardinal. Um abraço pessoal de Portugal que está comentando nos vídeos. E você, de onde é? Deixa aí nos comentários de onde você é. Também deixa nos comentários a sua resposta, mesmo certo ou errado. Quando você coloca a resposta errada, seu cérebro você diz para o seu cérebro que aquele erro foi importante para você não errar mais. Agora, quando você erra e deixa para lá, não comenta o erro, você não dá importância para esse erro, então para o seu cérebro, como não foi importante, ele não vai considerar esse erro, então você vai errar mais vezes, com grande facilidade, porque você não deu importância. É como quando você faz uma prova que você erra e sabe que errou, você dificilmente vai errar de novo, porque você já soube do seu erro. Agora, quando você simplesmente ignora o erro, aí vai errar novamente várias vezes, ok? Então vamos aqui. Aqui eu listei os números iguais e menores que 5. Aqui embaixo é o conjunto de números naturais, que é infinito, começa de 0 a infinito. E aqui eu só vou de 0 a 5. Por que de 0 a 5? Porque
eu estou considerando o número 5. Nós vamos calcular o produto dos números primos iguais ou menores que 5. Quais são os números naturais? Quais são os números inteiros positivos iguais e menores que 5? Bom, os números inteiros iguais e menores que 5, igual é o 5, menor. O 4 é menor, o 3 é menor, o 2 é menor, o 1 é menor, o 0 é menor. Que também a gente chama de antecessores. Quais são os antecessores de 5? O antecessor de um número é aquele número que vem antes, que é menor. Então, o antecessor de 5 é o 4, o antecessor de 3 o antecessor de 4 é o 3, o antecessor de 3 é o 2, o antecessor de 2 é o 1, e o antecessor de 1 é o 0. Ok? Então, isso aqui nós temos os números de 0 a 5, só que a gente só vai querer os números primos. Quem aqui é primo? E por quê? O que é um número primo? Um número primo é aquele que é divisível por ele mesmo e por 1. Quem aqui é divisível por ele mesmo e por 1? Quem aqui? O 0 não é divisível por ele mesmo. Não se pode dividir 0 por 0, tá? Dá indefinido. O 1 é dividido por ele mesmo e por 1. Aqui tem um detalhe. Sabe por quê? Porque o 1 é divisível por ele mesmo, que é o 1. Só que também ele é divisível por 1. Só que o 1, ele mesmo, é a mesma coisa que 1. Como ele só é divisível por um número, ele não é primo, entendeu? Para ser primo, você tem que ser divisível por 2 números. E apenas 2 números. Que é o 1 e o próprio número. Quando o próprio número é o próprio 1, aí ele não é mais divisível por 2 números, ele é divisível apenas por um número. E como ele é apenas divisível por um número, ele não pode ser primo. Agora, se ele fosse divisível por 2 números, desde que esses 2 números não sejam iguais, obviamente, estão falando de números que não são iguais. Ok? Aí ele é primo. Então, um número para ser primo ele tem que ser divisível por apenas e somente 2 números. Ele não pode ser divisível apenas por 1, nem pode ser divisível por 3 ou por 4, não. Ele só pode ser divisível por 2, e só por 2. Nem mais nem menos, ok? E quais são esses números aqui? Bom, o 2. O 2 é divisível por ele mesmo? É. 2 dividido por 2 dá 1. O 2 é divisível por 1? É. Então, o 2 é primo. Ok? O 3 é divisível por ele mesmo? É. O 3 é divisível por 1? É. Então, o 3 é primo. Ok? Note que todo mundo aqui vai ser dividido por 1, né? Todo mundo vai ser dividido por 1. Ok? Então, a gente já tem um divisor universal aqui. Agora a gente vai partir para o próximo. Qual é o próximo, galera? O próximo é o 4. O 4 é primo? Bom, o 4 é divisível por ele mesmo? É. O 4 é divisível por 1? Sim. Mas tem um detalhe. O 4 também é divisível por 2. Então, como o 4 também é divisível por 2, 4 dividido por 2 dá 2, então o 4 não é primo. Ok? O 4 não é primo. Tá entendendo? O 2 é divisível apenas por 2 e por 1. Não existe outro número que divida 2. O 3 é divisível por 3, que é ele mesmo, e por 1. Não existe outro número que divida o 3. O 4 é divisível por ele mesmo, por 4, ok. É divisível por 1? É, mas existe um terceiro número que também divide o 4, que é o 2. Como saber se é divisível? Vamos pegar aqui o 4 e vamos dividir por 2. Ok? Então, 4 dividido por 2 dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Note uma coisa. Como deu resto 0, a gente diz que 4 é divisível por 2. Um número só é divisível por outro se o resto for 0. Ok? A gente pegou 4, dividiu por 2, deu 2 e o resto foi 0. Como deu o resto 0, a gente diz que o 4 é divisível por 2. Ok? Por que um número é divisível por outro? Porque dá resto 0. 4 é divisível por 2 porque o resto dá 0 quando eu tento dividir 4 por 2, ok? Ficou claro? Então vamos caminhar, galera. Então, o que nos sobrou? Ah, o 5. O 5 é divisível por 1? É. Todo mundo é. O 5 é divisível por ele mesmo? É. Bom, agora atenção. O 5 é divisível por 2? Não.
O 5 é divisível por 3? Não. O 5 é divisível por 4? Não. Logo, o 5 é primo. Ok? Mas por que o 5 não é divisível por 4? Vamos fazer outro aqui, ó. 5 divisível por 4. Ok? 5 dividido por 4. Vamos ver. Eu pego 4, multiplico por 1, dá 4. Eu pego 4 dividido por 2, dá 8. Então é maior que 5. Então vou pegar o 1 aqui. Ó. 4 vezes 1 dá 4. Aí eu vou fazer o seguinte. 5 tira 4, fica 1. Ó, eu fui dividir o 5 por 4, deu resultado 1, quociente, mas o resto deu 1. Então, como o resto deu 1, o 5 não é divisível por 4. Se o 5 não é divisível por 4, não é por 3 e também não é por 2, que a gente pode testar aqui, mas eu vou testar só com 4, porque acho que já dá para entender o conceito aqui, dá para a gente relembrar o conceito da divisão e aprender também, né? Então, assim como o 5 não é divisível por 4, o 5 também não é divisível por 3, não é divisível por 2. Por quê? Porque quando a gente tenta dividir, dá resto 1. Ok? Se você for dividir o 5 por 3, ó, 3 vezes 1 vai dar 3. 5 tira 3, resto 2. Ok? 5 dividido por 2, ó. 2 vezes 2 dá 4. Boto aqui, 5 tira 4, fica 1. Resto 1. Resto 1, resto 1, resto 1. Agora, se eu for dividir o 5 por 5, ó, 5 dividido por 5. 5 vezes 1 dá 5. 5 menos 5 dá 0, resto 0. Como deu resto 0, a gente pode dizer, afirmar, que 5 é divisível por 5. Resto 0. Como aqui deu 2, deu 1, deu 1, ou seja, deu restos diferentes de 0. Então, como restos diferentes de 0, a gente diz que não é divisível. Só é divisível um número só é divisível por outro número quando o resto dá 0. Ok? Então vamos lá. Então, como o 5 é divisível apenas por 1 e por ele mesmo, que é o próprio 5, ele é primo, o 3 é a mesma coisa e o 2 é a mesma coisa. Então, como estamos calculando primorial, a gente vai pegar esses 3 aqui e vamos calcular o produto deles. Então, vamos botar aqui, ó, o primorial de 5 vai ser igual a 5 vezes 4. Oh, já errei aqui porque eu não prestei atenção, tá? Bora repetir isso aqui. Vai ser igual a 5 vezes 3 e vezes 2, ok? O primorial de 5 vai ser igual ao produto, ou seja, a multiplicação dos números iguais, que é o próprio 5, e menores que 5. Então, 5 vezes 3 vezes 2. Quanto é 5 vezes 3? 5 vezes 3 dá 15, né, galera? 5 vezes 3 dá 15. Aí eu vou multiplicar por 2. Tá com dificuldade, ó. 5, 5 e 5. 3 vezes o número 5. 5 com 5 dá 10, com mais 5 dá 15. Tá aqui. Agora eu vou multiplicar o 15 por 2, dá 30. 15 por 2 dá 30. Tá com dificuldade? Bota o 15 aqui e multiplica por 2. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Ok? 2 vezes 5 dá 10. Desce o 0 e sobe 1. O 0 na unidade e 1 vai para dezenas. Aí 2 vezes 1 dá 2, com mais 1 dá 3. 30. Primorial de 5 deu 30. Acabamos de calcular o primorial, 5 primorial. Achou fácil, difícil? Entendeu os conceitos envolvidos? Teve alguma dificuldade? Deixa aí nos comentários qual é a sua dificuldade. E também sugira questões. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E é isso aí, pessoal. Está aprendendo o conceito de primorial? Já viu os vídeos anteriores deste canal? Primorial também chamado de, quer dizer, no caso o símbolo, chamado de cardinal em Portugal. Tá? Aqui a gente chama no Brasil de tralha, até jogo da velha, cerquinha. E mais recentemente seria o
o hashtag, né? Por ser usado para destacar palavras. Também usado em Sharp, né? Para quem já ouviu falar da linguagem C Sharp, né? Porque já é estrangeirismo lá. Mas é isso aí, pessoal.